No final de outubro de 2011, Armstrong, uma pequena cidade na província de British Columbia, no Canadá, estava se preparando para uma das suas noites mais animadas do ano, o Halloween. A cidade, com uma população de cerca de 5.000 habitantes, era tranquila, com ruas pacatas e vizinhos que se conheciam muito bem. Porém, naquela noite, o que parecia ser apenas mais uma celebração festiva logo se transformaria em um pesadelo para a família de Taylor Van Diez. Taylor, uma jovem de 18 anos, estava particularmente animada para comemorar a data, que sempre foi sua favorita. Ela era conhecida por seu espírito jovial e seu amor por tudo que envolvia o Halloween. A empolgação de Taylor naquele ano estava ainda mais intensa, pois, além de ser sua data predileta, ela acabará de completar 18 anos e estava prestes a entrar na fase adulta, com novos sonhos e responsabilidades surgindo em sua vida. Taylor, que recentemente havia terminado o ensino médio e ainda não sabia qual caminho seguir, encontrou no Halloween uma oportunidade de viver plenamente, ainda que em uma das últimas celebrações de sua juventude. Para a ocasião, Taylor escolheu se vestir como um zumbi. Ela adorava as referências de filmes de terror e histórias de fantasmas, o que a tornava apaixonada por essa época do ano. Seu look foi meticulosamente planejado. Ela vestiu uma camiseta rasgada e calças jeans, fazendo questão de aplicar maquiagem pesada que dava um efeito de pele pálida e machucados, com sangue falso em pontos estratégicos. Os olhos escuros e profundos, acompanhados de um toque de maquiagem para destacar as feições, completavam um visual de terror. Ela estava animada, e a ideia era aproveitar ao máximo o Halloween, o que significava pedir doces e depois se encontrar com seu namorado, Colton, para curtir a noite juntos. Era por volta das 17h45 quando Taylor saiu de casa. Ela deixou sua mãe, Marie, e sua irmã gêmea, Kirsty, para trás, com quem sempre foi muito próxima. Antes de sair, tirou algumas fotos para registrar sua fantasia e também compartilhou sua empolgação nas redes sociais, onde os amigos puderam ver os detalhes de sua maquiagem e vestuário. No caminho para o encontro com seus amigos, Taylor enviava mensagens animadas aos colegas sobre como estava ansiosa para a noite. Ela tinha um grande círculo de amigos e, juntos, estavam planejando se divertir, seguindo uma tradição que mantinham desde a infância. Apesar de já ser maior de idade, Taylor ainda adorava participar dessa celebração com seus amigos, sendo uma das últimas oportunidades para viver a magia do Halloween antes de entrar em uma nova fase da vida. Após se encontrar com seus amigos, o plano de Taylor era seguir para a casa de seu namorado Colton, onde se reuniriam para curtir o restante da noite. Era uma rotina que ela estava acostumada, mas como em toda a história, o inesperado estava prestes a acontecer. Por volta das 18 horas, enquanto caminhava pelas ruas de Armstrong, Taylor enviou uma mensagem de texto para seu namorado Colton. A mensagem, que dizia "estou ficando com medo", em inglês, "being creeped", foi breve, mas cheia de um estranho sentimento de alerta. Colton, que na hora estava jogando cartas com amigos, não deu muita atenção inicial ao conteúdo. Porém, ao ler a mensagem, algo o incomodou. Além do conteúdo inesperado, o uso de creeped em vez de uma expressão mais comum e a ausência de pontuação correta eram totalmente fora do padrão de Taylor, que sempre foi cuidadosa com sua gramática. Essa mensagem causou um desconforto imediato em Colton. Ele sabia que Taylor, por mais descontraída que fosse, sempre se mostrava atenta aos detalhes, especialmente ao escrever. Ela não cometia erros de digitação e muito menos deixava frases incompletas ou mal estruturadas. A mensagem que ele havia recebido parecia ser uma tentativa rápida de expressar algo que a deixou assustada, mas sem tempo ou capacidade para elaborar mais. Algo não estava certo. Após essa mensagem, Colton, agora preocupado, tentou entrar em contato com Taylor novamente, mas sem sucesso. Essa falta de resposta foi o que mais o inquietou. Taylor, que geralmente mantinha contato frequente com ele e com seus amigos, não costumava demorar para responder. Após a mensagem perturbadora e a crescente falta de resposta de Taylor, Colton entrou em pânico. Ele começou a ligar insistentemente para o celular de Taylor, mas sem sucesso. Desesperado, ele decidiu acionar os amigos de Taylor para ver se eles sabiam de algo ou tinham informações que pudessem explicar o sumiço repentino. Nenhum dos amigos de Taylor sabia de seu paradeiro, e, à medida que o tempo passava e a noite caía, a ansiedade de todos só aumentava. Foi então que Colton, já angustiado e sem saber o que fazer, ligou para Marie, a mãe de Taylor, explicando a situação. Quando Marie atendeu, ela estava, como sempre, tranquila e confiante de que sua filha logo voltaria para casa. Mas ao ouvir a voz tensa de Colton, sua preocupação cresceu.
A jovem de 18 anos que sempre fora responsável, que avisava sempre quando estava a caminho, agora parecia estar em apuros, sem dar sinais de vida. Marie imediatamente começou a procurar Taylor pela casa e ao redor da vizinhança. Ela pediu para Kirsty, sua irmã gêmea, também se envolver na busca. Colton, juntamente com outros amigos próximos de Taylor, se uniu a eles e começaram a vasculhar a cidade em busca de qualquer pista. A primeira área que todos focaram foi a região dos trilhos de trem, onde Taylor havia indicado que passaria naquela noite, tomando um atalho conhecido por ela. Os trilhos de trem, uma área isolada e com pouca iluminação, era um lugar comum para os adolescentes da cidade usarem como caminho mais rápido, mas também era um local que poderia se tornar perigoso à noite, especialmente sem ninguém por perto. Quando a busca começou, todos estavam determinados a encontrar Taylor, mas com o passar das horas, o medo de que algo realmente grave tivesse acontecido começou a tomar conta de todos. A pequena cidade, que até então jamais enfrentará um crime dessa gravidade, agora estava cheia de incertezas e temores. A busca pelos trilhos de trem se intensificava a cada minuto que se passava, e todos sabiam que precisavam encontrar Taylor o mais rápido possível. Por volta das 20 horas, enquanto a busca por Taylor se intensificava, um grupo de adolescentes, que também estava celebrando o Halloween na cidade, teve uma sorte estranha. Eles estavam caminhando pela área dos trilhos de trem, uma das rotas que Taylor tinha mencionado anteriormente, quando, no meio da escuridão, ouviram o som de um celular vibrando. O aparelho estava jogado nos trilhos, vibrando incessantemente, com várias chamadas e mensagens não respondidas. Intrigados e preocupados com a possibilidade de alguém estar em perigo, o grupo de adolescentes, que não fazia parte da busca oficial, pegou o celular. Com a tela do aparelho ainda iluminada, o grupo rapidamente percebeu que era o celular de Taylor. Eles imediatamente ligaram para os contatos registrados no dispositivo, incluindo a mãe de Taylor, Marie. Quando ela atendeu, os adolescentes informaram que haviam encontrado o celular e estavam próximos aos trilhos de trem. Preocupados, todos começaram a se reunir no local. A sensação de pânico se espalhou, pois, ao encontrar o celular, ficou claro que Taylor ainda estava por ali, possivelmente em algum tipo de aflição. A descoberta do celular foi crucial, pois além de confirmar que ela estava na área dos trilhos, indicava que algo de muito errado havia acontecido. Os adolescentes, embora inicialmente apenas participantes da celebração, se viram agora em uma busca desesperada, juntos com os amigos e familiares de Taylor. O medo que tomava conta deles só aumentava à medida que o tempo passava e ninguém sabia o que havia acontecido com Taylor após ela enviar aquela mensagem de "estou ficando com medo". Por volta das 20h45, Colton, acompanhado de familiares e amigos, estava percorrendo a área dos trilhos de trem na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Taylor. Após horas de angústia, finalmente, a busca teve uma reviravolta trágica. Foi então que Marie, a mãe de Taylor, avistou algo estranho entre os arbustos perto dos trilhos. Com o coração apertado e a respiração acelerada, Marie correu para o local, seguida de Colton. Ao se aproximar, ela virou o corpo e, com um aperto no peito, reconheceu Taylor, ainda viva, embora estivesse em estado crítico. A jovem estava deitada de bruços, com os olhos semiabertos, respirando com dificuldade. Seu rosto estava coberto de sangue, e seu corpo estava marcado por contusões evidentes. Ela estava ainda viva, mas sua condição era desesperadora. Com dificuldade, Taylor tentava murmurar algo, mas suas palavras eram incompreensíveis. Parecia que ela ainda estava lutando, mas as forças estavam se esvaindo rapidamente. Marie, com a experiência de primeira socorrista, tentou imediatamente ajudar sua filha. Com as mãos trêmulas, ela segurou a cabeça de Taylor e a encorajou a resistir. "Você vai ficar bem", ela sussurrou repetidamente, tentando manter o espírito de Taylor vivo. Mas o tempo era crucial, e a gravidade dos ferimentos parecia muito além do que qualquer coisa que ela pudesse fazer para salvar a filha naquele momento. Enquanto isso, alguém fez a ligação desesperada para a ambulância. A equipe de socorro chegou rapidamente ao local. Inicialmente, os paramédicos acreditaram que Taylor poderia ter sido atropelada por um trem, dado o local onde ela foi encontrada. Porém, logo perceberam que a situação era muito mais complexa. As lesões de Taylor não condiziam com o acidente ferroviário. Após ser encontrada gravemente ferida, Taylor foi rapidamente levada para o hospital, onde os médicos tentaram fazer tudo o que podiam para salvar sua vida. Quando ela chegou ao hospital, sua condição era desesperadora. Taylor havia sofrido ferimentos severos na cabeça, incluindo fraturas no crânio,
sinais claros de asfixia, como marcas de estrangulamento no pescoço, e outros ferimentos evidentes que indicavam uma luta desesperada pela sobrevivência. Ela também tinha feridas nas mãos, incluindo 2 dedos quebrados, e marcas de defesa, sugerindo que ela tentou, com todas as suas forças, escapar de seu agressor. A gravidade de suas lesões não deu margem a muitas esperanças. Taylor foi entubada assim que chegou ao hospital, pois já não conseguia mais respirar sozinha. Sua situação era tão crítica que, mesmo com a intervenção médica, ela não resistiu às feridas profundas no cérebro. No início da manhã de 1º de novembro de 2011, Taylor faleceu, deixando uma cidade inteira em choque. O que deveria ser uma noite de celebração se transformou em um pesadelo que ninguém na pequena comunidade de Armstrong poderia imaginar. Após sua morte, a autópsia foi realizada para determinar a causa exata de falecimento, que foi devido aos ferimentos na cabeça e na região do pescoço, além da intensa luta que Taylor travou para se defender. Além disso, muito DNA que não pertencia a ela foi encontrado embaixo de suas unhas. A dor de perder sua filha foi devastadora para sua mãe, Marie, que teve de enfrentar o pior cenário possível, ter que contar para a irmã gêmea de Taylor, Kirsty, que sua irmã havia falecido. A investigação sobre o homicídio de Taylor Van Diez começou imediatamente após a sua morte. A cidade de Armstrong, uma pequena comunidade rural com apenas 5.000 habitantes, estava em estado de choque. Nunca antes a cidade havia enfrentado um crime tão brutal, o que fez com que a população estivesse apavorada e sem entender como algo tão horrível poderia acontecer em um lugar considerado seguro e tranquilo. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente, e logo a cidade estava repleta de desconfiança, com os moradores questionando quem poderia ser o responsável por tamanha violência. A polícia de Armstrong, com o apoio de diversas equipes de investigação, deu início à apuração do caso. Com mais de 30 oficiais designados para a investigação, a pressão aumentava, pois a cidade precisava de respostas rápidas. Contudo, as pistas iniciais eram limitadas. O local onde o corpo de Taylor foi encontrado, perto dos trilhos de trem, parecia sugerir um possível acidente ferroviário. No entanto, ao investigar mais a fundo, as evidências apontavam para algo muito mais grave. Taylor tinha sido brutalmente agredida e as marcas de estrangulamento no pescoço indicavam que ela havia sido atacada de forma deliberada. A falta de testemunhas e a dificuldade em encontrar pistas claras tornaram a investigação ainda mais desafiadora. Mesmo com a análise do local do crime, onde os oficiais encontraram vestígios de sangue, marcas no terreno e outros objetos, como uma garrafa de vodka recém-aberta, o cenário estava confuso e as evidências não eram suficientes para levar a polícia a um suspeito imediato. Estava em alerta, e a falta de resposta gerava um clima de medo crescente, com muitas pessoas começando a questionar se o criminoso ainda estava solto na comunidade. Para tentar solucionar o caso, a polícia pediu ajuda à população, solicitando qualquer informação sobre pessoas que tivessem visto algo suspeito naquela noite. Embora o esforço da polícia fosse intenso, até aquele momento, não havia pistas claras sobre a identidade do criminoso. Após o assassinato de Taylor Van Diez, os moradores de Armstrong, embora chocados, começaram a compartilhar o que haviam ouvido e visto durante aquela noite. Alguns relataram ter ouvido gritos vindos da direção dos trilhos de trem, mas, devido à celebração do Halloween, muitos inicialmente descartaram os sons como parte das brincadeiras típicas da data. O Halloween, com suas travessuras e festas, é frequentemente marcado por gritos e risadas, e, por ser uma noite em que crianças e adolescentes andam pelas ruas se fantasiando e pedindo doces, os moradores não acharam estranho ouvir gritos ecoando pela cidade. No entanto, à medida que a investigação se aprofundava, os relatos de gritos se tornaram ainda mais significativos. Testemunhas que estavam próximas aos trilhos de trem, onde o corpo de Taylor foi encontrado, começaram a refletir sobre o que haviam ouvido. Uma das mulheres que morava nas proximidades relatou ter ouvido 2 gritos, por volta das 18 horas, pouco antes da mensagem de Taylor ser enviada a Colton, dizendo que estava ficando com medo. Ela, como muitos outros, não imaginava que aqueles gritos poderiam ser um sinal de algo tão trágico. Outra testemunha, que estava na casa de uma amiga, também relatou ter ouvido um grito agudo e estridente durante a noite. Enquanto isso, um desenvolvimento ainda mais inquietante ocorreu quando a polícia recebeu uma carta misteriosa. A carta, enviada para a delegacia, foi uma tentativa de assumir a responsabilidade pela morte de Taylor, e além disso, o autor da carta fez uma ameaça grave. Ele dizia que mais mulheres seriam atacadas e mortas, criando pânico na comunidade já abaladíssima. A carta foi considerada um ponto de virada na investigação, pois os policiais inicialmente pensaram que poderiam ter encontrado uma pista que os levasse ao assassino de Taylor. No entanto,
após uma análise cuidadosa, a polícia rapidamente descartou a carta como sendo um trote. Detalhes importantes sobre o crime estavam errados. O remetente mencionou aspectos que não correspondiam à realidade dos acontecimentos. Por exemplo, o autor da carta descreveu cenas do crime de forma imprecisa, o que levou os investigadores a concluírem que a carta não vinha de uma pessoa com conhecimento direto do assassinato de Taylor. Isso indicava que quem havia enviado a carta estava apenas tentando incitar mais medo e confusão na comunidade, sem realmente ter participado do crime. A polícia descartou a carta como um engano. Após isso, a investigação sobre o assassinato enfrentava uma série de dificuldades, principalmente devido à falta de pistas claras e testemunhas diretas. Durante a coleta de evidências no local onde o corpo de Taylor foi encontrado, a polícia conseguiu extrair DNA debaixo das unhas de Taylor. As lesões nas mãos da jovem indicavam que ela havia lutado com seu agressor, como confirmado pela autópsia, tentando se defender do ataque brutal que sofreu. Esse DNA, coletado de forma cuidadosa, tornou-se uma peça fundamental na investigação. Com o avanço das análises laboratoriais, a polícia descobriu que o DNA encontrado em Taylor não correspondia a nenhum criminoso registrado no banco de dados de DNA públicos. No entanto, a equipe de investigação decidiu aprofundar ainda mais as comparações e, para surpresa dos investigadores, o DNA foi vinculado a um ataque ocorrido em 2005, 6 anos antes, na mesma região. Em 2005, uma mulher chamada Vicky foi atacada de maneira muito semelhante. Vicky trabalhava como atendente de uma agência de acompanhantes e foi abordada por um homem enquanto estava sozinha no local de trabalho. Ele a forçou a realizar atos sexuais sob ameaça de faca, causando-lhe graves ferimentos. Além disso, ele a amarrou antes de fugir da cena do crime. Apesar das severas lesões, Vicky conseguiu sobreviver ao ataque e prontamente procurou ajuda, fazendo uma denúncia à polícia. Durante o inquérito, ela forneceu um falado detalhado do agressor, que foi distribuído para ajudar na identificação do criminoso. Infelizmente, mesmo com o retrato falado e algumas pistas coletadas, o caso de Vicky nunca foi solucionado e foi arquivado, pois a polícia não conseguiu identificar o agressor nem encontrar mais evidências suficientes. No entanto, o DNA que havia sido coletado da cena do crime e armazenado pela polícia foi crucial. Quando o DNA encontrado sob as unhas de Taylor foi comparado com o de Vicky, uma correspondência foi imediatamente identificada. Essa descoberta foi um grande avanço para a investigação, pois vinculava o ataque brutal a Taylor com o crime anterior cometido contra Vicky. A polícia agora sabia que o agressor de Taylor não era um criminoso desconhecido, mas alguém que já havia atacado no passado e possivelmente teria feito outras vítimas. Essa nova pista revelou um padrão de comportamento. O agressor estava se tornando cada vez mais violento, e agora a polícia acreditava que estava lidando com um criminoso em série. Não apenas o DNA de Taylor havia coincidido com o de Vicky, mas a forma do ataque era igualmente semelhante, com sinais claros de estrangulamento e golpes severos na cabeça. Além disso, ambos os ataques tinham ocorrido em áreas isoladas e à noite, sugerindo que o criminoso escolhia suas vítimas de forma premeditada e com intenção de causar danos extremos. A descoberta do vínculo entre os dois crimes foi um momento de virada na investigação, oferecendo novas pistas para a polícia e ampliando o foco para possíveis outros crimes cometidos pelo mesmo agressor. As autoridades se sentiram mais confiantes de que poderiam identificar o culpado, mas o trabalho estava longe de ser concluído. O vínculo com o crime de 2005 só aumentava a urgência em encontrar o agressor antes que ele pudesse atacar novamente. A pressão sobre a polícia aumentou, mas a conexão entre os dois casos forneceu finalmente uma pista sólida sobre quem poderia ser o responsável pela morte de Taylor. O retrato falado foi divulgado para a população, na esperança de que alguém reconhecesse o homem que estava sendo procurado. O retrato descrevia um homem branco, de aproximadamente 25 anos, com altura entre 1,70 e 1,80 metros, cabelos escuros curtos, sobrancelhas espessas e um porte físico não muito musculoso, mas robusto. Quando o retrato foi liberado ao público, ele gerou uma grande quantidade de dicas. Em apenas 24 horas, mais de 1.250 ligações foram feitas à polícia, com diversas pessoas afirmando reconhecer o homem do retrato. No entanto, uma dica se destacou. Várias pessoas de Cherryville, uma cidade vizinha a Armstrong, afirmaram que o retrato se assemelhava muito a Matthew Forrester, um homem de 25 anos, residente na cidade e conhecido por seu temperamento agressivo. Os moradores de Cherryville, que conheciam Forrester bem, fizeram a conexão e relataram que ele era muito parecido com o homem do retrato falado. No entanto, quando a polícia foi até sua casa para interrogar Forrester, descobriu que ele havia desaparecido. O apartamento de Matthew estava vazio,
sem móveis, roupas ou qualquer pertence pessoal. Isso imediatamente levantou suspeitas de que Forester havia fugido de forma repentina, possivelmente tentando evitar ser capturado. E aqui é importante falar que a polícia recolheu algumas amostras de DNA na casa dele, e todas elas coincidam com o DNA encontrado sob as unhas de Taylor. A polícia então questionou o pai de Matthew, Steven Forester, sobre o paradeiro de seu filho. Inicialmente, a história que Steven Forester contou à polícia foi de que Matthew havia se mudado rapidamente para trabalhar em uma plataforma de petróleo, um emprego bem remunerado e de necessidade urgente, o que o teria levado a partir sem mais explicações. Essa versão foi prontamente recebida pela polícia como uma possível justificativa para a fuga, mas logo surgiram dúvidas, especialmente devido ao histórico criminal de Steven, que desde 1969 estava envolvido em diversas infrações, como furtos de veículos e posse de armas. Apesar da explicação fornecida por Steven, os investigadores não estavam convencidos e começaram a procurar mais detalhes. Descobriram que Matthew havia deixado sua residência em uma pressa inexplicável, sem pagar a multa do aluguel ou deixar qualquer endereço de encaminhamento. Além disso, ao investigar o comportamento de Steven, a polícia descobriu que ele frequentemente enviava dinheiro a Matthew, apesar de não haver uma explicação clara para essa movimentação financeira. Isso aumentou a suspeita de que Steven sabia mais sobre o paradeiro do filho do que estava deixando transparecer. Enquanto isso, a polícia continuava sua busca por Matthew Forester e obteve permissão para monitorar os registros telefônicos de Steven. Essa ação revelou que, mesmo após a fuga de Matthew, ele continuava a manter contato frequente com seu pai, realizando diversas ligações diárias, mas sempre evitando falar sobre seu novo local de residência ou identidade. A situação se agravou quando um informante próximo a Steven revelou que Matthew havia comprado uma nova identidade, trocando seu nome para Lee Shawcross. Com a nova identidade, ele se livrou das suas conexões anteriores, tornando ainda mais difícil rastreá-lo. A polícia descobriu que ele havia obtido documentos falsificados, como carteira de identidade e cartões bancários, através de um acordo financeiro com parente, pagando apenas $500 por toda a documentação. A investigação seguiu com mais foco nos registros de celular de Matthew. Com a análise dos dados, foi confirmado que, na noite de Halloween, Matthew estava em Armstrong, no local onde Taylor foi assassinada. Seu celular havia se conectado à rede na cidade durante a noite do crime, o que forneceu uma pista crucial para a polícia. Esse rastreamento, juntamente com o DNA encontrado na casa de Matthew, que coincidiu com o DNA encontrado nas unhas de Taylor e no caso de Vicky, uma mulher atacada em 2005, consolidou ainda mais sua ligação com o crime. Agora, a polícia tinha evidências suficientes para buscar um mandado de prisão, mas a grande questão era, onde Matthew estava? Após meses de intensa investigação, a polícia estava no encalço de Matthew Forester, sem conseguir localizar seu paradeiro exato. Embora diversas pistas tenham surgido ao longo desse período, foi um detalhe aparentemente inocente que permitiu finalmente que os investigadores chegassem até ele. Em março de 2012, cerca de 5 meses após o assassinato de Taylor, uma conversa telefônica entre Matthew e seu pai, Steven, revelou uma informação crucial. Durante o telefonema, Matthew mencionou, de forma descontraída, que estava trabalhando em uma fábrica de vidro em Collingwood, Ontário, um detalhe que nunca havia sido mencionado antes e que a polícia desconhecia completamente. Esse deslize inesperado por parte de Matthew foi o que os investigadores precisavam para dar um passo decisivo. Com a nova informação, eles rapidamente rastrearam a cidade de Collingwood, onde descobriram que Matthew estava morando e trabalhando sob uma identidade falsa. Com base nesse dado, uma equipe da polícia se deslocou até a cidade e, após algumas observações, localizaram Matthew na fábrica. Ele foi preso sem incidentes, encerrando finalmente os meses de busca. A prisão foi realizada pela polícia local de Collingwood, que coordenou com as autoridades de Armstrong para capturar o fugitivo. Inicialmente, Matthew negou qualquer envolvimento com o assassinato, mantendo sua postura de inocência. No entanto, após ser confrontado com evidências substanciais, incluindo DNA encontrado em sua posse e outros materiais relacionados ao crime, ele finalmente cedeu e confessou sua participação no brutal assassinato de Taylor Van Diez. A prisão de Matthew não só marcou o fim de uma busca longa e difícil, mas também levou a uma série de desenvolvimentos durante seu julgamento subsequente. Matthew Forester foi levado a julgamento em março de 2014 e aqui tenho que falar que ele retirou sua confissão e quis ter uma defesa. Durante o julgamento, que aconteceu na cidade de Kelowna, a família de Taylor esteve presente para apoiar a acusação, incluindo sua mãe Marie e a irmã Kirsty, que tiveram que reviver a dor do assassinato de Taylor. Durante o julgamento,
uma peça-chave de evidência foi apresentada, surpreendendo tanto a defesa quanto a acusação. Até aquele momento, muitos detalhes sobre o crime já haviam sido revelados, mas o que ninguém esperava era que uma lanterna de metal pesada, usada como arma no ataque a Taylor, fosse encontrada pelos investigadores. A lanterna foi descoberta perto do local onde o corpo de Taylor foi encontrado, em uma área isolada ao longo dos trilhos de trem em Armstrong, na noite do assassinato. O que deixou todos no tribunal ainda mais surpresos foi a descoberta de que a lanterna estava coberta com o DNA de Taylor. Essa evidência, apresentada pela polícia como crucial, mostrou que o objeto tinha sido usado diretamente no crime, quando Matthew brutalmente golpeou a vítima na cabeça. A presença do DNA de Taylor na lanterna foi um elemento decisivo, que confirmou que o ataque foi violentamente premeditado e que Matthew não apenas atacou a jovem, mas tentou esconder as evidências do crime ao descartar a lanterna. Esse achado foi um momento de grande impacto no tribunal. A defesa tentou minimizar o valor da evidência, mas os promotores foram claros. A lanterna, encontrada próxima ao local do crime, reforçava a alegação de que Matthew havia agido com brutalidade e intenção, contrariando a defesa de que o crime havia sido uma reação impulsiva. Matthew foi acusado de homicídio qualificado, e sua defesa alegou que o crime não havia sido premeditado. De acordo com a defesa, o que aconteceu foi uma série de ações impulsivas, sem a intenção de matar. O que eles argumentaram deveria resultar em uma condenação por homicídio culposo ou homicídio de segundo grau, e não homicídio de primeiro grau. A defesa se baseou na alegação de que Matthew não tinha intenção de matar Taylor, mas que o ataque se desenrolou de forma violenta após ela reagir durante a tentativa de agressão sexual. No entanto, a acusação, liderada pelos promotores Lane Curry e Frank Caputo, apresentou uma evidência substancial, incluindo o DNA de Matthew encontrado no corpo de Taylor e em outros objetos relacionados ao crime, como a lanterna usada para agredir a vítima. Os promotores argumentaram que, ao abordar Taylor em uma área isolada, Matthew tinha como objetivo atacá-la, e ao rejeitar suas investidas, Taylor reagiu, o que fez com que Matthew perdesse o controle e a matasse. As evidências de DNA, seu histórico de comportamento agressivo e os relatos de testemunhas ajudaram a solidificar a acusação de homicídio de primeiro grau. Com base nas informações coletadas, os promotores argumentaram que, ao se deparar com Taylor na rua, Matthew inicialmente tentou conversar com ela, talvez com a intenção de forçar um encontro sexual. No entanto, Taylor provavelmente reagiu ao comportamento de Matthew, o que gerou a briga entre os dois. Nesse ponto, os gritos que foram ouvidos pelos moradores provavelmente foram as reações de Taylor tentando se defender, gritar por ajuda e se afastar do agressor. Quando Matthew percebeu que não conseguiria controlar a situação com palavras, ele a atacou fisicamente, derrubando-a no chão e utilizando uma lanterna pesada de metal para golpear a cabeça de Taylor repetidamente. A recriação também sugeriu que, após os golpes fatais, Matthew arrastou o corpo de Taylor para uma área mais isolada, onde ele a abandonou. Após vários dias de deliberação, o júri concluiu que Matthew era culpado de homicídio de primeiro grau. Em abril de 2014, ele foi condenado a uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. A decisão foi um alívio para a família de Taylor, mas também trouxe à tona as dores do processo. Além disso, o pai de Matthew, Steven Forester, foi condenado por obstrução da justiça e por ajudar seu filho a escapar das autoridades. Ele foi sentenciado a 3 anos de prisão, um reflexo de sua tentativa de proteger Matthew, mesmo sabendo que ele era responsável pela morte de Taylor. Após a condenação de Matthew Forester, o caso não terminou com a sentença. Em 2016, o advogado de defesa de Matthew entrou com recurso, alegando que durante o julgamento original, o juiz cometeu erros ao fornecer instruções incorretas para o júri. Especificamente, um dos erros envolveu a inadmissão de certas provas, como mensagens enviadas por Taylor para seu namorado, o que poderia ter influenciado a decisão do júri. Como resultado, o julgamento foi anulado, e uma nova data para o julgamento foi marcada. No novo processo, Matthew decidiu fazer um acordo, admitindo sua culpa para evitar outro longo julgamento. Em vez de uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, como na condenação original, ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 17 anos. Esse acordo foi alcançado após uma série de discussões e negociações legais. A redução da possibilidade de liberdade condicional significou que Matthew poderia ter a chance de pedir liberdade condicional aos 43 anos, caso os requisitos para tal fossem atendidos, mas isso também deixou em aberto debate sobre sua real reabilitação. Além disso, a condenação de Matthew Forester se estendeu a outros crimes não resolvidos,
como o ataque a uma massagista e a tentativa de assalto em 2005. Esses casos também foram levados ao tribunal e, em cada um, Matthew foi sentenciado a mais 6 anos de prisão, que foram cumpridos de forma simultânea com sua sentença de prisão perpétua. O que ficou claro para muitos foi que, mesmo após a condenação, Matthew continuava sendo um perigo para a sociedade, e o foco da família de Taylor, bem como das autoridades, era garantir que ele permanecesse preso por um longo período. Por fim, a liberdade condicional, embora uma possibilidade teórica, foi amplamente vista com desconfiança, dada a natureza dos crimes de Matthew e seu histórico de comportamentos violentos. As autoridades expressaram que, embora Matthew tivesse a chance legal de pedir a liberdade condicional, ele provavelmente continuaria encarcerado devido à gravidade de seus crimes, e o risco de sua reincidência era muito alto.